Shadows grow so long before my eyes, and they're moving. Olá pessoal, hoje sábado saímos eu e Marisa para realizarmos a pequena volta olímpica. A gente diferencia a pequena volta olímpica da grande volta olímpica porque a grande, a Via Itarema, são cerca de 200 quilômetros, ao passo que a pequena volta olímpica são apenas pouco menos que 100 quilômetros, o suficiente para carregar a bateria da moto e desligar um pouquinho a cabeça da gente do dia a dia. Nós saímos de Acaraú, seguimos através da BR 403, salvo engano, em direção à cidade de Marco. A estrada está boa, felizmente depois das chuvas houve um reparo, já dá para a gente tornar a andar de moto. Em Marco a gente não se demora muito porque a situação ali em termos de segurança pública é um pouco crítica. Prosseguimos para a cidade de Bela Cruz. Bela Cruz é uma cidadezinha pequena e que tem sofrido muito com a seca. Em seguida para Cruz, uma das cidades mais alegres que a gente tem aqui na região, né, que acaba tomando conta da noite. Fomos até o aeroporto de Jericoacoara e em seguida retornamos para Acaraú. Mas por que isso acontece no final das contas? A gente tem uma limitação muito grande de lugares para se ir aqui estando, sabe? Limitação essa pela falta de estrutura de apoio ao turista, pela falta de locais que comportem uma moto touring. A gente tem um problema de muitas estradas de areia e você até tem restaurantes interessantes para se ir até lá, mas não de moto, né? Então isso cria uma situação meio complicada. Então nós acabamos limitados, ou você sai para um tiro maior um pouquinho, ou você simplesmente de vez em quando retira a moto e sai sem destino, em função dessa limitação. Quando nós chegamos em Marco e Bela Cruz, a gente a gente vê a vegetação em agreste, indo em direção à cruz. Você já vê que a vegetação já toma características mais de litoral. Uma das entradas de Cruz, como eu disse, uma das cidades mais alegres aqui da cidade, além do povo ser bastante simpático, bastante aberto. Ainda temos uma quantidade de restaurantes e casas noturnas que, claro, você não vai comparar com as opções e a qualidade que você tem no litoral, na capital, ou então no litoral turístico, né? Mas para o interior do Ceará é superlativo. À direita um restaurante que a gente frequenta de vez em quando, que até íamos almoçar aí hoje, sabe? Mas estava meio cedo, passamos aí, era por volta de 11 e pouco da manhã ainda, não era hora. Aqui na esquina, outro lugar bastante interessante, com a diversidade de cervejas bastante relativa, um barzinho mais reservado, com climatização, muito interessante. Essa região da cidade concentra a maior parte dos bares e nas ruas do entorno, mas curiosamente é uma característica própria, né, da região. Nada funciona durante o dia, muito menos na hora do almoço, pasme. Não, mas não é restaurante? Sim, é restaurante, mas até os restaurantes, alguns costumam fechar na hora do almoço. Você pode observar que você anda pelas ruas e praticamente não encontra quase ninguém. Também pudera, né? O sol é inclemente, apesar de que hoje está um pouquinho nublado, mas o sol é inclemente e a temperatura absurdamente alta, em torno aí dos 32, 33 graus. Felizmente nessa época do ano o vento ameniza bastante essa sensação térmica, mas ainda assim 32, 33 graus quase todo santo dia, com chuva ou com sol. Continuávamos a procurar um local para almoçar, tinha esse restaurante, como eu disse, mas por ser cedo não era hora de nós. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos para Agaraú, no restaurante que nós já frequentamos mesmo, praticamente todo sábado estamos lá.
que a comida é honesta, o preço é bom, nós já sabemos o que nós estamos comendo, né? Não tem surpresa, enquanto isso é tempo para poder dar a hora certa de nós irmos até lá, porque o cidadão, quando vai envelhecendo, vai ficando meio sistemático, né? Então gosta de fazer as coisas mais ou menos na hora que tem que ser feita, né? Tem aproximadamente uns 5 anos, as cidades quase todas foram asfaltadas. Em algumas, a Caraú aconteceu isso, o asfalto que colocaram foi uma capinha tão miserável, mas tão miserável, que com o próprio tráfego ela se desfez, ela gastou expondo o calçamento. Mas foi feito um trabalho, nem é recapeamento, né, de reasfaltamento, e com isso, na maior parte das cidades, quando você não encontra asfalto, você encontra bloquetes, e isso faz com que a aparência das cidades mudem bastante. Existe uma característica que gosto em Cruz, né, porque embora tenha muito das características das cidades pequenas do Nordeste, com influência mourisca e mais recentemente, né, um estilo arquitetônico indefinido, é que as casas apresentam recuo, né? Então isso faz com que a cidade não tenha aquela aparência assim meio estranha, meio esquisita, como acontece, por exemplo, com a Caraú, que eu particularmente considero a cidade que me acolheu, bem verdade, gosto muito daqui, mas é uma cidade feia, sabe? Ela não tem como concorrer com as cidades do entorno. Aí é o centrão mesmo de Cruz, né, onde concentra o grosso do comércio, alguma coisa aberta, mas a gente vê que o movimento é quase inexistente nessa hora, né? A direita, saída para Caraú, mais ou menos uns 800 a 1 quilômetro adiante, a cidade termina. Seguindo em frente, dobrando à esquerda para onde nós vamos, uma das saídas para a cidade, para a Jijoca de Jericoacoara. Claro que a cidade ainda segue mais à nossa esquerda, né? Tem rodoviária e outras, hospital e outras coisas que ficam mais ali no entorno. O que aqui, na verdade, a intenção era só passar pela cidade, estou mostrando como curiosidade, né? Não foi com a intenção turística mesmo, até porque nesse sentido eu esqueci até de gravar a passagem por dentro de Marco e a passagem por dentro de Bela Cruz. O Açude do Prata, que é muito bonito, um lugar interessante para jet ski, para esqui aquático, visto do alto então é uma coisa fantástica, né? Um pouco adiante, pouco mais de 2, 3 quilômetros adiante, aí sim o acesso ao aeroporto regional, a comandante Ariston, sei lá das quantas, vulgarmente conhecido como aeroporto regional de Jericoacoara, que não fica em Jericoacoara, que fica na verdade na cidade de Cruz. Esse é um apelo interessante. Eu me lembro até quando da construção do aeroporto regional de Juiz de Fora, ele muito sabiamente não se chamou aeroporto de Juiz de Fora, né? Chamou-se aeroporto regional da Zona da Mata, porque de fato ele serve à Zona da Mata, né? Aqui houve um apelo em função de Jericoacoara, porque por enquanto Jericoacoara é o polo. Eu poderia muito bem chamar esse aeroporto hoje de aeroporto regional do Preá, porque o Preá hoje é um distrito de Cruz que, na minha opinião, está ficando melhor do que Jericoacoara, sabe? Eu não vou convencer o turista disso, aliás, nem quero, porque turista demais atrapalha, essa que é a grande verdade. Esse trecho entre Cruz e Acaraú foi praticamente refeito, havia acabado com as chuvas. Nos dois lados, uma cultura bastante extensa de carnaúba. Alguns chamam de buritis. Isto não é buritizeiro, isto é pé de carnaúba. Ora essa. Nessa época do ano está seco desse jeito, não é porque cai não, é porque as pessoas, é a época da colheita das folhas da carnaúba, né?
que tem aí uma importância econômica bastante interessante. Bem próximo mesmo à chegada da cidade tem duas curvas que no passado já foram responsáveis aí por algumas surpresas nefastas a várias pessoas. Essa e a próxima curva, ou melhor, não, passei pelas duas sem perceber. São curvas fechadas depois de uma reta relativamente grande. Não é usual se ter curva fechada no Ceará. Quando acontece, muito frequentemente, literalmente, para se usar um termo bem local, bem regional, as pessoas sobram nas curvas, né? Mas em função disso, a entrada de Acaraú não é uma entrada bonita, mas já foi muito pior do que isso no passado. Essa entrada vai dar uma escultura de gosto duvidoso que mostra um curumupim, que é um peixe enorme, quase pré-histórico, que é exatamente do tamanho da escultura e tão feio quanto se mostra na escultura. Uma vez eu estava tomando banho de mar, um peixe desse passou perto de mim, foi um susto miserável, porque você vê um bicho grande, enorme e feio. Essa aqui é a grande verdade. Ah, mas era tubarão? Não, gente, tubarão não bota medo em ninguém, não. Tubarão, ainda mais que aqui tem a caçãozinho, fica com dó dos cações. Cação não é páreo por ser humano, não, viu? O açude da Bailarina, logo na entrada da cidade, tá bonito, tá cheio de água. Temos até um lote ali na frente, às margens desse açude. Precisamos criar coragem para construir ali, sabe? Fica sempre aquela história, sempre mês que vem que a gente vai fazer isso, e nessa de mês que vem, todo mês tem um mês subsequente, né? A coisa não acontece nunca. Acaraú é uma cidade comprida, muito comprida. Tem essa avenida, chama Voluntário da Pátria, salvo engano, que é na verdade a continuação da BR-403 e nesse trecho talvez até da CE-085. Curiosamente, são rodovias federais. Hoje nós vimos a Polícia Rodoviária Federal por aqui, mas isso é a coisa mais rara do mundo. Paramos no restaurante de sempre, né? A nossa brava Queen Elizabeth nos aguardando a terminar de almoçar para prosseguirmos para casa para completarmos o programa de sábado. Qual é o programa de sábado? Entrar no ar-condicionado, no escurinho do quarto e assistir a vários filmes do Netflix. É a nossa programação predileta. Dentro de Acaraú, rua... qual o nome dessa rua? José Júlio Lousada. Já moramos nessa rua mais adiante. E temos à nossa direita o Hospital Maternidade Moura Ferreira. Nossa clínica fica nessa próxima rua, que é uma rua cheia de clínicas. E essa região hoje está se tornando uma região mais, digamos, concentradora aí da saúde. A próxima rua adiante já é a que se chama de a CE-085, e aí chegamos. Gente, muito obrigado e até a próxima.